nesse universo, né? E quando a gente vai pensar num tema como esse, a gente está falando, sobretudo, sobre bem-estar, né? E como o sono e a ansiedade influenciam na capacidade e na possibilidade de que a gente tenha uma vida boa, de que a gente tenha um bem-estar e que a gente tenha uma qualidade de vida adequada. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a Indeov, agradecer a Neurogun, na pessoa, né, do Pedro, da Carmen, da Karina, agradecer pelo convite e dizer que eu estou sempre à disposição. Acho que o Pedro já me apresentou, mas eu sou otorrinolaringologista de formação, fiz fellow em eletrofisiologia, sou médico assistente da disciplina da Faculdade de Medicina da USP, da disciplina de otorrino, fiz doutorado na Faculdade de Medicina da USP. Sou médico da Care Club desde 2018, em princípio na otorrinolaringologia e atualmente trabalhando com cannabis medicinal. E depois, assim, quem tiver mais curiosidade de conhecer o que é a Care Club, então a Care Club é uma clínica multidisciplinar que pensa em wellness, que pensa em bem-estar, né? E aí eu encontrei uma excelente oportunidade de trabalhar com pacientes que buscam bem-estar, sejam atletas amadores, sejam atletas profissionais, mas que buscam principalmente uma melhor qualidade de vida. Fiz o curso da Weekend e eu sou triatleta amador, né? E como triatleta amador, então vocês podem ver a minha bicicleta pendurada aqui atrás, né? Então esse daqui é além de meu escritório, esse aqui é meu mini espaço de treino. E como triatleta amador, acho que estou conseguindo trazer essa experiência do atleta e essa experiência do uso de cannabis para a experiência de como conseguir performar melhor. Como a gente tem um público que é um público bastante heterogêneo, então a gente sabe que sempre quando a gente está falando de cannabis medicinal, então tem gente que sabe bastante coisa, tem gente que sabe muito mais que eu até, tem gente que está começando agora, que não tem muita experiência, então eu vou trazer um breve histórico, mas a gente sabe que o uso de cannabis medicinal, ele já vem desde os tempos de 2000 a.C., né? Na Grécia e na China, o uso do cânhamo para cordas, para roupas. E em 70 depois de Cristo, os pais da farmacologia, os gregos pais da farmacologia, já descrevem os benefícios da cannabis como analgésicos e anti-inflamatórios. Então, até frisei isso agora, né, porque depois nós vamos falar de dor, nós vamos falar de potencial anti-inflamatório de alguns fitocannabinoides. Então, isso a gente já conhece esses benefícios desde 70 depois de Cristo. Nos séculos 15 e 17, a cannabis chega aos Estados Unidos, principalmente na Virgínia. Depois, no século XVIII, ela chega ao Brasil através de festas religiosas, rituais de cura. A partir do século XVIII, o uso na epilepsia, né, e o uso do haxixe nas doenças comportamentais. Já nos 1900 para em diante, a gente começa a perceber os usos sedativos, hipnóticos, analgésicos para cefaleia, para menopausa, em tumores, crises de gota, impotência, libido. E o que aconteceu? A partir do momento que isso começou a se tornar, que a indústria da cannabis começou a se tornar, o uso terapêutico de cannabis começou a se tornar muito amplo, né? Isso começou a gerar uma ameaça à indústria farmacêutica e à indústria petrolífera, por se tratar de um produto barato e que tinha um amplo espectro de atuação. Então, desde corda, desde pano para navio, até medicamento, né? E aí isso começou a ser vinculado de uma maneira pejorativa, né, associada à violência, a crime, a desvio de conduta, principalmente pelo uso recreativo. Então, quando a gente fala de uso recreativo, aí começou-se a indústria petrolífera, a indústria que era, teoricamente, ameaçada pela indústria da cannabis, começou a fazer uma propaganda negativa para que a cannabis se tornasse ilegal, né? Então, em 1937, a cannabis se tornou ilegal, foi considerada ilegal nos Estados Unidos. Em 1940, ela foi retirada da farmacopeia. E na década de 70, 80, começou-se até um processo de repressão, né? E aí, esse processo de repressão levou também a uma redução do uso da cannabis e um boom, o aumento do uso de opioides, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, a gente sabe que, então, quem assiste lá o seriado do Dr. House, vê o Dr. House usando as suas balinhas lá de opioides para o tratamento da dor crônica, das dores crônicas que ele tem, né? Então, a gente sabe que a população americana tem um alto uso de opioides
e uma condição até de vício em opioides. Passando por tudo isso, finalmente a gente chega em 1996, quando a cannabis medicinal foi aprovada na Califórnia. Em 2013, no Uruguai, tanto o uso recreativo quanto o uso medicinal. E no Brasil, a RDC 327, 2019, em que a Anvisa dispõe sobre procedimentos para concessão, fabricação e importação de produtos à base de cannabis no país. Bom, falando um pouco sobre a planta cannabis, existem 3 tipos principais de planta. Então, a cannabis sativa, a cannabis índica e a cannabis ruderalis, né? Então, essas são as principais. Do cânhamo, a gente consegue extrair uma grande quantidade de fitocannabinoides e uma alta concentração de fibras, tá? E, além de tudo, a gente sabe, acho que não é nosso objetivo ficar falando sobre a planta, né? Mas, além de tudo, a gente sabe que a planta ela tem uma grande capacidade de remediadora do solo, né? Então, existem até alguns estudos que estão falando sobre a capacidade da planta cannabis de regenerar solos que foram submetidos a acidentes tóxicos e nucleares, né? Então, existe um estudo em Chernobyl com plantações de planta de cannabis para tentar curar e para tentar melhorar a qualidade desse solo para que ele se torne plantável e se torne agricultável de novo. Falando um pouco sobre o sistema endocannabinoide, o que é o sistema endocannabinoide? Então, os estudos mostraram que dentro do nosso corpo, a gente tem um sistema fisiológico paralelo, tá? Que é baseado em 2 receptores principais, os receptores CB1 e CB2. Os receptores CB1, eles estão mais presentes no cérebro, então eles são mais abundantes no cérebro, e os receptores do tipo CB2, eles são mais difusos, então eles estão no baço, estão na pele, estão nos ossos, estão no sistema imunológico, né? Então, esses receptores CB1 e CB2, eles são difundidos, eles estão difusos por todo o corpo. E como que eles funcionam? Eles funcionam principalmente através de 2 endocannabinoides, que são a anandamida e o 2-araquidonilglicerol. Então, hoje a gente já conhece alguns outros endocannabinoides, mas esses são os 2 principais. A anandamida é uma molécula que tem estrutura semelhante ao do THC. Ela se liga predominantemente aos receptores CB1, e ela vai ter importância na modulação da dor, na modulação do humor, do apetite, da memória. Eles são degradados, ela é degradada principalmente pela enzima amida de ácidos graxos, né, FA. E o 2-AG, o 2-araquidonilglicerol, ele tem uma atuação tanto nos receptores CB1 quanto CB2, e eles vão modular principalmente a atividade sináptica de processos de aprendizagem, de memória, e são degradados pela monoacetilglicerol lipase. Como que funciona a ação desses 2 endocannabinoides nos nossos receptores? Então, é uma ação de padrão retrógrado. Então, quando a gente fala de padrão retrógrado, o que a gente está falando? Normalmente, a gente conhece os padrões que são padrões de frente para trás, né? Do começo para o fim. E essa é um padrão de um pouco diferente, porque por apresentar esse padrão retrógrado, a gente busca homeostase. Homeostase de quê? Homeostase do sistema endocannabinoide. Então, essa é uma palavra que eu gosto bastante, que é uma palavra que está ligada, está diretamente relacionada ao equilíbrio, né? Então, quando a gente fala de medicina endocannabinoide, quando a gente fala de sistema endocannabinoide, a gente está falando principalmente de equilíbrio, equilíbrio de 2 substâncias, e quando a gente faz o uso de fitocannabinoides, a gente está buscando, através de suplementação, suplementar e conseguir melhorar o nosso sistema endocannabinoide, tá? Então, lá no neurônio pós-sináptico, existe síntese de anandamida e 2-araquidonilglicerol. Esses 2 hormônios vão ter ação, esses 2 endocannabinoides vão ter ação nos receptores CB1 do neurônio pré-sináptico, e essa ação e ativação dos receptores CB1 vai proporcionar um influxo, uma saída de potássio e uma entrada de cálcio. Esse influxo de grande quantidade de cálcio vai inibir a liberação de glutamato. E isso é uma coisa importante, principalmente no que diz respeito a crises convulsivas, né? Então, quando a gente fala lá atrás, um dos principais usos da cannabis no Brasil foi o uso para crianças epiléticas, né? Então,
essa inibição e essa redução do glutamato nas vesículas pós-sinápticas que diminui as crises convulsivas, que tem uma ação anticonvulsivante, né? E então a degradação de anandamida e 2-aractonilglicerol. Por isso que se tornou tão importante esse estudo, principalmente nas crises convulsivas. Além disso, a gente sabe que estabilizando e buscando um equilíbrio dos dessas sinapses, a gente também tem um equilíbrio de outros neurotransmissores, como o GABA, como a acetilcolina, como noradrenalina, como serotonina, né? Então a gente consegue, através também do nosso sistema endocannabinoide, regular também a síntese de outros neurotransmissores. Então aqui a gente tem um esquema que deve ser bastante conhecido, mas um esquema em que a gente vê essa região pós-sináptica com influxo de cálcio, com a degradação de potássio, e no neurônio excitatório e no neurônio inibitório, a ligação dos endocannabinoides nos receptores CB1 e CB2. Aqui, então, a gente começa a falar de fitocannabinoides. E como que os fitocannabinoides vão agir nesses receptores? Então, qual que é a diferença do THC? Então, esses são os dois fitocannabinoides mais conhecidos, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês que a gente tem muitos fitocannabinoides, mais de 100 fitocannabinoides descritos e possíveis de serem extraídos da planta cannabis. Mas os principais, os mais conhecidos, são o CBD e o THC, que vocês conseguem ver as moléculas aqui do lado. O THC, ele é um agonista parcial de CB1 e CB2. E o CBD, ele é um antagonista, é um modulador alostérico de CB1 e CB2. Ou seja, eles vão competir pelo mesmo receptor. E à medida que eles competem pelo mesmo receptor, sendo que um vai ser agonista e o outro vai ser antagonista parcial, eles vão ter uma função antagônica, mas ao mesmo tempo conjunta, em que o uso do CBD associado ao THC vai proporcionar com que você tenha menos efeitos do THC, principalmente menor quantidade de efeitos negativos. Então, eles vão competir pelos mesmos receptores para que o THC não tenha tantos efeitos negativos baseado nessa ligação com os receptores CB1 e CB2. Então, os principais canabinoides, né? Então, a gente sabe que da planta a gente extrai formas ácidas. Normalmente, a gente extrai formas ácidas. E essas formas ácidas vão se tornar formas neutras após um processo de descarboxilação. Esse processo de descarboxilação é feito em altas temperaturas, né? Então, aí a gente tem o canabigerol, o delta-9-THC, o CBD, que é o canabidiol, o CBC, que é o canabicromeno, o THCV, o CBDV, o CBCV. Então, existem vários fitocannabinoides que a gente pode extrair da planta cannabis. Então, quando a gente fala de endocannabinoide, a gente está falando daquilo que a gente produz, que é anandamida e 2-aractonilglicerol. E quando a gente fala de fitocannabinoide, a gente está falando de produtos que a gente extrai da planta cannabis e vai ingerir, vai suplementar o nosso sistema endocannabinoide. Como eu falei para vocês, os principais são o THC, que é o tetrahidrocannabidiol, e o canabidiol, que é o CBD. O THC, ele tem como principal chamariz e como principal característica o efeito psicoativo, que é o que se fala do uso recreativo de cannabis, né? Que é o que se fala da cannabis usada como droga até, né, eventualmente. E esse efeito psicoativo também pode ser contrabalanceado por propriedades terapêuticas. E qual que é a diferença entre efeito psicoativo e propriedade terapêutica? A diferença é dose, né? Então a gente sabe que dependendo da dose, dependendo da quantidade que se ingere e dependendo da associação que o THC existe nessa formulação, que você vai ter mais ou menos efeitos psicoativos ou mais ou menos propriedades terapêuticas. Então, o THC a gente sabe que ele tem um efeito analgésico potente, ele tem um efeito anti-inflamatório, ele tem um efeito antiemético e anticonvulsivante, ele é indutor do apetite, então ele provoca hiperfagia, ele tem um efeito também de relaxante muscular, ansiolítico, indutor do sono, e antineoplásico. Então, alguns estudos mostram que o uso do THC pode diminuir a produção
e a estimulação de células tumorais. Ele vai interagir tanto com receptores do tipo CB1 quanto do tipo CB2, e o aporte adequado, né, ou seja, desde que seja numa quantidade adequada e de uma condição de qualidade, ele vai promover proteção neuronal, crescimento celular e neuroplasticidade. Então, ele vai, principalmente nos receptores CB1, ele vai promover uma proteção neuronal, uma proteção cerebral. Em relação às substâncias psicoativas, então, como ele tem sintomas psicoativos, ele vai ser dose dependente e sensibilidade individual dependente. Então, ele pode proporcionar euforia, alteração de memória, alteração de coordenação motora e também de percepção temporoespacial. Então, claro que do jeito que eu falei para vocês, isso é um efeito que é dose dependente. Já o CBD, que é o canabidiol, ele não tem efeitos psicoativos. O efeito dele é mais psicoestimulante. Então, o uso de CBD vai provocar mais alerta e atenção. Tem um efeito ansiolítico, tem um efeito anticonvulsivante também, efeito anti-inflamatório, antioxidante, antipsicótico, antidepressivo. Em doses elevadas, ele também pode provocar sono, sedação e letargia. Mas a estimulação dele não é direta em receptores CB1 e CB2. Então, como eu falei, ele é um antagonista, ele provoca uma reação alostérica nesses receptores. Além disso, da planta cannabis e de outras plantas, muitas outras plantas, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, a laranja, um abacate e essas outras frutas também, existem terpenos. O que são terpenos? São compostos químicos oleosos que as plantas produzem, tá? Que através desses compostos químicos oleosos, a gente consegue ter ação de repelente, consegue ter ação de patógenos, e esses terpenos que conferem um aroma característico para a planta ou para algumas frutas. Tá? E o que a gente sabe? Que juntando esses terpenos com os fitocannabinoides, a gente consegue exacerbar o efeito do fitocannabinoide e também da substância que contém esse fitocannabinoide. Então, a gente tem aí o limoneno, tem o mirceno, tem o pineno, o linalol, o cariofileno, cada um deles com uma ação específica, tá? E cada um deles que vai interagir também em receptores CB1 e CB2, também provocando efeitos junto aos fitocannabinoides. E a isso a gente dá o nome de efeito entourage, ou efeito comitiva. O que é o efeito entourage? Quando a gente junta vários elementos, né? Então a gente junta CBD, junta CBN, junta THC, junta CBG, junta terpenos, para que a gente potencialize os efeitos. Mais efeitos colaterais no extrato isolado. Então, quando eu uso um extrato isolado de THC ou um extrato isolado de CBD, eu posso ter mais efeitos colaterais. Quando eu não uso essa associação, eventualmente eu preciso de maior dose de medicação. Então, a gente sabe que usando várias coisas, vários fitocannabinoides e terpenos combinados, a gente reduz os sintomas psicóticos agudos, reduz os efeitos negativos do THC, consegue usar uma dose menor para o controle da mesma patologia do que se usando um dos fitocannabinoides isoladamente. Falando um pouco sobre ansiedade, obviamente eu não sou psiquiatra, eu vi que tem alguns colegas psiquiatras assistindo o nosso webinar, mas eu vou dar uma passadinha, pelo menos em relação ao diagnóstico, de acordo com o DSM, né? Então, o que seria a ansiedade? A ansiedade é um estado emocional perturbador e desconfortável de nervosismo e preocupação, né? Então, quando que acontece isso de acordo com o DSM? Então, preocupação persistente com eventos indesejados, afastamento de casa ou de figuras importantes, perda por morte ou doença de entes queridos, recusa em sair de casa, relutância em dormir sozinho. Então, todos esses são fatores que podem ser perturbadores emocionais, tá? Muitas vezes, esse estado de ansiedade, esse diagnóstico de ansiedade, ele não necessariamente está ligado com o momento exato da ameaça. Então, não vai ser nesse momento exato da morte que vai aparecer o estado ansioso, mas ele pode ser antecipatório ou pode ser depois que aconteceu essa ameaça, tá? Ou até ele pode acontecer sem que haja uma ameaça identificável. Então, isso daí os colegas psiquiatras sabem muito melhor do que eu.
Mas é muito importante que esse estado ansioso, ele é acompanhado de alterações físicas e comportamentos similares àqueles acompanhados do medo, tá? Então, muitas vezes o ansioso, ele vai ter repercussões. Então, essas repercussões podem ser taquicardia, pode ser isolamento social, ela pode ser medo de falar em público, ele pode ser estresse pós-traumático, ele pode ser alteração do sono, tá? Então, todos esses estados, todos esses sintomas provocados pela ansiedade vão repercutir de uma certa forma no bem-estar. Ele pode ser súbito, então aí são as crises de pânico, ou ele pode ser insidioso, então lentamente progressivo em dias, semanas, meses. Então, alguns exemplos aí de transtornos de ansiedade, né, de diagnósticos diferenciais de ansiedade, agorafobia, os transtornos de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, e aquelas fobias específicas, né? Então, medo de animais, medo de rato, medo de barata, essas coisas mais específicas. Quando a gente traz um pouco para o esporte, né? Então, como eu falei para vocês, eu trabalho bastante com atleta, né? Então a gente sabe que o alto nível de estresse e ansiedade pré-competição, ele tem um potencial maléfico, né? Então, ele vai trazer uma piora do sono, uma alimentação inadequada, um alto grau de gasto energético, que isso para o atleta pré-competição, ele pode ser muito maléfico. E aí eu estou falando principalmente não só de atletas profissionais, mas principalmente de atletas amadores e principalmente de atletas que estão começando no esporte, né? Então, muitas vezes a gente vê aquelas atletas de final de semana que vão fazer uma prova de corrida no domingo e que aí no sábado não conseguem dormir direito porque estão muito agitados, que tem diarreia, que tem taquicardia, que não conseguem se alimentar direito e aí vão ter o custo cobrado durante a competição, né? Então, alguns estudos mostraram, eu fiz um levantamento da literatura, que o uso de CBD entre 300 e 600 miligramas numa condição pré-prova, não exatamente antes da prova, mas já numa condição de preparação para a prova, ele vai ter um efeito ansiolítico em condição de estresse. Então, a gente pode preparar essas pessoas, podem preparar esses pacientes para que eles não tenham esses malefícios relacionados à ansiedade. E o efeito vai ser compatível mais ou menos aos agonistas 5-HT, que é a serotonina. Um outro estudo, um estudo de Dahlgren de 2022, então ele fez um clinical trial, né? E esse clinical trial mostrou melhora dos sintomas de ansiedade, humor, sono e funções executórias diárias em pacientes com ansiedade moderada e severa. E o que que ele usou? Ele usou, a avaliação foi feita durante 4 semanas de uso de uma formulação predominante de CBD, e com baixa dose de THC, então 9,7, 9,9, 10 miligramas de CBD para 0,2 miligramas de THC. Então, trazendo isso para a nossa realidade, seria uma formulação dessa full spectrum que a gente costuma prescrever, tá? Então, uma formulação full spectrum usada durante 4 semanas melhorou os sintomas de ansiedade, de humor, de sono e das funções dos pacientes com ansiedade moderada e severa. E esse estudo ainda avaliou, né, que não houve incidência de intoxicação, de eventos adversos graves, e como efeitos colaterais, observou apenas efeitos colaterais leves, de fadiga, de sonolência, de boca seca. Então, nada que alterasse a qualidade de vida do paciente por esses efeitos colaterais, e nada que causasse nenhum tipo de medo, nenhum tipo de preocupação em relação ao uso da medicação. Já esse estudo, um estudo bastante interessante também de 2022, mostrou que a associação de CBD e THC no controle do estresse pós-traumático, fobia e depressão e fobia social e depressão, tá? Então, ele começa até com esse título que é bastante chamativo, se o THC e o CBD são vilões ou são heróis, né? E em que ele compara e avalia diversos estudos da literatura, então ele faz uma meta-análise em relação aos estudos da literatura, comparando o uso recreativo ao uso medicinal, né? E aí ele chega à conclusão de que que o efeito maléfico, principalmente aí para adolescentes, que foi a população estudada nessa meta-análise, que esses efeitos maléficos estariam relacionados principalmente ao abuso recreativo e que a associação do CBD e do THC traria bastante controle dos sintomas de estresse pós-traumático e da fobia social e da depressão, né? Então ele mostrou benefícios em relação ao uso medicinal e malefícios em relação ao abuso recreativo.
Quando a gente pensa no uso de cannabis medicinal e sono, ansiedade, tudo mais, a gente pensa, principalmente, a gente vê, analisando a literatura como um todo e fazendo uma pesquisa mais ampla na literatura, que o sono e a ansiedade, eles dificilmente são estudados como fatores isolados, de doença isolada. Normalmente, eles são estudados como comorbidades relacionadas à dor crônica. Ou a dor crônica é, provocada pela quimioterapia, provocada pela neoplasia, ou a dor crônica isolada, né? Então, seja uma dor de membro fantasma, seja uma dor de articular, seja uma dor muscular, seja uma dor neuropática, né? Então, normalmente, o sono e a ansiedade, eles são colocados dessa maneira, como comorbidades, né? E esse estudo é um estudo que ainda não foi nem publicado, é um estudo que está publicado só head of print na internet, né, no PubMed, e ele mostra que quando você faz o uso, a combinação de CBD e THC, ele tem um efeito imunomodulador e protetor, tá? Isso tanto em evidências pré-clínicas, quanto também já em meta-análises mais antigas. Então, na esclerose múltipla, no Alzheimer, no Parkinson, na isquemia cerebral, tá? Então, ele vai ter um efeito anti-inflamatório e neuroprotetor cerebral, tá? Então, o uso do THC do CBD associado ao THC seria propício para que você não tivesse essas alterações e para que você conseguisse um melhor controle dessas doenças, por exemplo, tá? Quando a gente pensa no tratamento da dor, né? Então, o tratamento da dor crônica, esses autores que eu disse, né, que fizeram esse estudo, esse levantamento, até um guideline, eles propuseram um guideline, né? Eles recomendam o uso de cannabis medicinal para dor, tanto como monoterapia, quanto como adjuvante, né? Então, aí adjuvante eles colocam o adjuvante a opioide, para que você consiga diminuir a dor do opioide, o uso de opioides, o abuso de opioides, ou anti-inflamatórios e analgésicos comuns, tá? E eles colocaram que esse uso de cannabis medicinal, ele vai ser principalmente importante quando a gente pensa em sono, ansiedade e depressão. Então, esses autores analisaram vários scores relacionados à ansiedade e à depressão, relacionadas que vinham em conjunto à dor, então uma dor neuropática que trazia ansiedade, que trazia depressão, que trazia alteração de sono, e que quando o paciente usou o cannabis medicinal, ele conseguiu não só melhora da dor, mas melhora também de todas essas comorbidades associadas, tá? Eles pesaram também a quantidade de efeitos adversos e colaterais e chegaram à conclusão que todos esses efeitos foram leves, tá? E eles ainda consideram uma questão muito importante, que é o uso da flor, tá? Então, o uso da flor de cannabis, né? Então, a inalação da flor de cannabis, aí seria um tratamento inalatório, ele seria um resgate. Ele poderia servir como resgate para tratamento e alívio rápido da dor. Então, a gente sabe que o uso inalatório é diferente do uso sublingual, que é diferente da absorção gastrointestinal, que é diferente da absorção tópica, né? E a gente sabe que a inalação, então a via de administração inalatória, ela vai ter uma mais alta concentração e também mais rápida, né? Então, o uso da flor poderia proporcionar um alívio muito mais rápido da dor do que o uso sublingual, do que o uso em cápsulas. Aqui eu vou falar para vocês sobre um fitocannabinoide, que é o canabigerol. O que é o canabigerol? O canabigerol é um produto fitocannabinoide e que ele é muito estudado no que diz respeito a doenças inflamatórias. Então, a maioria dos estudos, quando se pesquisa canabigerol na literatura, a maioria dos estudos de canabigerol são relacionados a doenças inflamatórias intestinais, de vesícula e hepáticas, né? E esses estudos mostram que os aspectos biológicos, farmacodinâmicos e farmacocinéticos do canabigerol estariam diretamente relacionados a uma melhora desse processo inflamatório,
ou seja, que o canabigerol ele tem uma ação imunológica, tá? Para melhorar quadros inflamatórios agudos e crônicos, tá? Então, essa aplicação para doenças inflamatórias mais graves poderia se traduzir também para quadros inflamatórios musculares, articulares. Então, esses estudos para quadros musculares, articulares e neuropáticos, eles são pré-clínicos, mas os resultados são bastante animadores. E aí eu falo assim, trazendo um pouco da minha experiência como atleta amador, né? Eu costumo dizer que eu sou um atleta amador velho. Então, atleta amador velho tem dor. Então, tem muita dor de articulação, tem muita dor muscular. E eu tenho feito uso de canabigerol pré-treino, né? E o uso do canabigerol pré-treino me produz uma condição inflamatória e uma condição anti-inflamatória de recuperação melhor. E também eu tenho notado com um aumento do limiar de dor, né? Então eu consigo resistir mais aos treinamentos, principalmente treinamentos de endurance, né? E também com menos dor no pós-treino. Então isso é uma condição aí que, obviamente, não é um estudo, mas é uma percepção minha durante as minhas atividades. Falando um pouco sobre sono, o que a gente sabe do sono? Então, o sono é uma condição que eu costumo dizer que é um recovery natural, né? Então, quem trabalha com atleta aí, vê o pessoal em banheira de gelo, vê o pessoal fazendo massagem com pistola, vê fazendo aquelas botas pneumáticas, tudo mais, né? E muitas vezes a gente introduz isso para os atletas, a gente indica isso para o atleta, e a gente não faz uma pergunta muito simples para o cara, que é se você dorme bem, né? E pensando numa população, não só de atletas, mas para uma população mais ampla, que é uma população que busca bem-estar, que bem-estar eu diria que é a ausência de doença, né? Então aí eu não busco tratar uma doença, eu busco evitar doenças. Então aí a gente fala que o sono é uma forma de recuperação natural. Por quê? Durante uma boa noite de sono, a gente está falando de depuração de radicais livres, a gente está falando da produção de GH, de testosterona e de diminuição de citocinas pró-inflamatórias, né? Então, isso tem uma função não só muscular, mas também uma função neuroprotetora. E aqui eu falo para vocês que toda vez que me perguntam de sono, toda vez que eu estou falando sobre sono, a primeira pergunta que me vem é a seguinte: e aí, quantas horas de sono eu tenho que dormir, né? E hoje em dia a gente sabe que é muito mais importante uma boa noite de sono do que uma noite de sono longa, né? Porque pouco adianta você dormir muito, mas dormir mal, né? E o que significa dormir mal? Então aqui vocês veem nessa ilustração a distribuição dos estágios de sono, né? Então os estágios 1, 2, 3, 4 e o sono REM. Né? Então, aqui antigamente chamado de sono não REM, né? Que é o sono na divisão em estágios 1, 2, 3, 4, e o sono REM. Tá? Então, cada fração dessa distribuição do sono tem uma função muito importante, né? Em relação à profundidade, em relação a ondas lentas, em relação a ondas mais rápidas, em relação à produção hormonal, em relação à memória, em relação a aprendizado, né? Então, tudo isso, cada fração de uma noite de sono, vai ter uma função importante. E durante uma noite de sono, a gente tem que fazer pelo menos 4 ciclos como esse, né? Então, a gente faz de 4 a 6 ciclos completos para que a gente tenha uma noite de boa qualidade. E tendo essa noite de boa qualidade, aí então que a gente vai ter todos esses benefícios proporcionados pelo sono, tá? Isso sim eu chamo de recuperação e isso sim eu chamo de bem-estar, que é uma coisa, principalmente no nosso dia a dia, que é bastante negligenciada, né? Então as pessoas negligenciam a qualidade do sono em prol, né? Em prol, não posso dizer que é em prol, mas negligenciam uma boa noite de sono para trabalhar mais ou para tentar fazer outras atividades e elas não se preocupam com a qualidade do sono especificamente.
Aí, então, a gente chega num processo que é muito comum, e eu diria que é muito mais comum depois da pandemia, né? Então, o isolamento social e a pandemia trouxeram uns aspectos bastante específicos, que eu digo, que é a falta de rotina, né? Então, antes da pandemia, não tinha home office, não tinha nada dessas coisas, então todo dia você colocava o seu despertador, acordava, tomava seu banho, colocava sua roupa, né, para ir para o escritório, para ir para o hospital, para ir para sua clínica trabalhar. E depois, durante o dia, você fazia todas as suas atividades, tinha a hora do almoço, chegava em casa, fazia seu treino, ou então treinava de manhã, e aí de noite tomava seu banho de novo e ia se preparar para dormir. O home office, primeiro que ele atrapalhou toda a rotina. Então você não precisa mais acordar na hora certa. Muitas vezes você não precisa pegar a condução para ir até o trabalho, você não vai trocar de roupa, você não vai fazer nada. Então perdeu-se a rotina, perdeu-se o equilíbrio, né? Dessa o que eu preciso fazer, que horas que eu preciso acordar, que horas que eu preciso treinar. E com isso a gente perdeu muito do ciclo sono-vigília, né? E isso trouxe um malefício. E um dos malefícios que isso trouxe foi a insônia. Os aspectos relacionados à insônia, a insônia pode ser aguda ou pode ser crônica. Existem várias causas e existe a insônia primária, que é aquela que a gente procura um monte de causa e não acha nada. Então a insônia pode ser produzida por medicamentos, por abuso de cafeína, abuso de álcool, por estresse, por ansiedade. E existem vários tipos de insônia. Existe a insônia inicial, a insônia de manutenção e a insônia terminal. O que é a insônia de início? É aquela que, como nessa ilustração, você deita na cama e fica esperando o sono vir. A insônia de manutenção, que é aquela que o sono é fragmentado, que o sono é fracionado, então vários despertares ao longo da noite. E a insônia terminal, que é aquela que você acorda no meio da noite e não consegue dormir mais, tá? Todas elas vão trazer um prejuízo no aspecto tanto de quantidade, obviamente, porque você vai dormir menos, quanto no aspecto qualidade. Então, por exemplo, na insônia de manutenção, a fragmentação do sono proporcionará com que você não consiga ter todos aqueles ciclos. Cada vez que você acordar, você está interrompendo o ciclo, tá? A insônia de início, ela vai ter principalmente um aspecto relacionado ao estresse e também a capacidade que você tem de atingir um nível de relaxamento, e a insônia terminal, principalmente pensando em termos de qualidade, né? Quando a gente fala de qualquer um desses três tipos de insônia, a gente precisa buscar causa e precisa buscar tratamento. Qual que é o tratamento principal da insônia? Higiene do sono, tá? Então aqui eu não estou falando de cannabis, eu não estou falando de benzodiazepínico, eu não estou falando de nenhuma outra medicação, eu estou falando de coisas que a gente faz perto da hora de dormir. Meditação, atividade respiratória, atividade de controle respiratório, banho, chá, desligar o celular, manter um ambiente equilibrado de temperatura, de escuro, né? Que não seja um ambiente muito iluminado, que não seja um ambiente muito movimentado, que não seja um ambiente muito barulhento, tá? O pessoal fala muito da luz azul do celular, né? Então, eu fico mexendo no celular, não pode mexer no celular porque o celular tem a luz azul, então eu uso o modo noturno. O modo noturno não tem, a Apple colocou o modo noturno que é para não ter a luz azul. Só que a gente acaba desqualificando e acaba desmerecendo, principalmente o aspecto relacionado à quantidade de informação, né? Então, uma boa noite de sono, ela passa por um processo de relaxamento. E à medida que você tem esse processo de relaxamento pré-ir para a cama, você consegue já diminuir a amplitude das ondas eletroencefalográficas para então conseguir diminuir ainda mais o movimento de onda para conseguir um estado de relaxamento maior. Conseguindo esse estado de relaxamento maior, você consegue atingir as fases específicas de profundidade do sono. Aonde que a cannabis entra nesse aspecto? Então, muito se fala sobre o CBN, que é o canabinol, né? O canabinol estaria relacionado à indução e manutenção de ciclos regulares, né? Também a associação de CBD ou CBD mais THC, que teria mais benefício.
Aqui um estudo mostrou que 160 miligramas de CBD isolado aumentariam a duração do sono em pacientes com insônia. Então, existem vários estudos que falam sobre sono, tá? A maioria desses estudos apresentam muitas críticas, tá? Principalmente os estudos de canabinol. Então, eu achei muito interessante esse estudo, foi uma revisão feita por esse autor em 2021, né? Que ele fala de se o canabinol seria fato ou ficção que ele proporciona uma melhor qualidade de sono. Então, o que é o canabinol? Ele é um produto de degradação do delta-9-THC, tá? Os estudos do canabinol, com canabinol relacionado ao sono, eles datam da década de 70 e 80. Então, são estudos clínicos e pré-clínicos da década de 70 e 80, que avaliaram o potencial de sedação relacionado ao canabinol, tá? A grande crítica desse autor, especificamente desse estudo de 2021, é que todos esses estudos, nenhum deles tem grande casuística, nenhum deles avaliou polissonografia, nem score validade de qualidade de sono, tá? Então, o que ele fala? Que todos esses estudos foram baseados somente em relatos e não em nada validado em termos de score, tá? Esses autores ainda consideram a possibilidade do uso de CBD associado ao THC, tá? Então, somando todos esses dados, eu trago para vocês um pouco da minha experiência, tá? Então, assim, eu tenho usado e tenho prescrito bastante CBN pensando em distúrbios do sono, pensando em insônia. E os meus resultados, eles são muito animadores. Eu ainda não tenho nada publicado, pretendo publicar em breve, mas eu tenho juntado muitos dados. Eu vou contar um caso, um relato de caso para vocês breve, que é um paciente de 33 anos, ele é ciclista, tá? Então ele faz treinamento de endurance, mais ou menos 1h30, 2 horas de ciclismo e fortalecimento muscular por dia, tá? E ele tinha muita dificuldade, ele tinha muita sonolência diurna. É um cara que acorda muito cedo para treinar, tem um treino que é bastante pesado, tá? E ele não conseguia, a gente tem uma medida no esporte chamada de HRV, e ele não conseguia bons níveis de HRV. Esses níveis de HRV estão relacionados à temperatura corporal, estão relacionados à frequência cardíaca, estão relacionados a nível de estresse e nível de descanso. E depois que ele começou a fazer uso do canabinol, depois que ele começou a fazer uso do canabinol associado ao canabidiol, então CBN com CBD, ele me refere melhora da sua recuperação muscular, ele refere melhora da qualidade do sono, ele refere melhora dos dados estatísticos de HRV, ou seja, uma melhora de um dado que é objetivo, que eu consigo mensurar, tá? E também melhorou os níveis de testosterona sérica depois de um mês de uso de canabinol, tá? Então, esse é um trabalho que eu tô desenvolvendo, tá? Que eu espero em breve poder voltar e compartilhar os dados com vocês com uma publicação, tá? Que a gente consegue trazer dados objetivos de como o canabinol pode ajudar nos aspectos relacionados ao sono. Uma passagem breve, né, por algumas questões bastante do dia a dia de todos nós, né? Então, as lesões musculares. Então, o CBD reduz o acúmulo de células inflamatórias nos músculos durante o processo inflamatório agudo, ou seja, ele diminui fatores pró-inflamatórios e aumenta aspectos anti-inflamatórios, então interleucina 4, interleucina 10, e ainda inibe citocinas pró-inflamatórias. Então, estudos mostram que o uso de CBD, aí a gente pode estar falando até de CBD isolado, proporcionaria melhora na recuperação de lesões musculares. Falando do efeito neuroprotetor, então aqui eu tenho um estudo que fez até uma avaliação de boxer, né? E também de jogadores de futebol americano, que tem concussão cerebral aí uma vez por semana, né? De trauma crânioencefálico agudo, né? E aí, eu já tinha falado para vocês de efeito neuroprotetor relacionado ao Alzheimer, relacionado ao esclerose múltipla, né? E também a questões de isquemia cerebral, né? Então, eles aplicaram esses conhecimentos para concussão, que seria um trauma agudo, né? E aí o que eles observaram? Que o uso de CBD diminui o edema, protegeria os neurônios e a inflamação e o estresse oxidativo. Ou seja,
pensando isso de longo prazo, tem alguns estudos mostrando que esses profissionais, por exemplo, que têm muito trauma craniano, eles têm uma chance maior de desenvolver alterações desmielinizantes e alterações neurodegenerativas no futuro. Então, por que não proteger o cérebro desses atletas de longo prazo? Pensando na dor crônica, então a gente pensa principalmente no efeito limiar de dor. Então a gente sabe que o uso do THC, então aqui a gente está falando principalmente de um uso um pouco mais, de dose um pouco mais alta de THC, ou do Delta 8, ou do Delta 9, né? Que aí as condições inflamatórias crônicas, dor articular crônica, tudo isso poderia ajudar no controle do limiar de dor, né? E em especial os para-atletas, né? Então a gente sabe que a dor do membro fantasma, ou não só falando de atletas, mas pacientes amputados em geral, tem esse tipo de dor. Nos amputados em geral, eu posso falar da associação de CBD com THC, e para os para-atletas eu vou falar de CBD isolado. As alterações gastrointestinais que acontecem durante o exercício, ou durante uma quimioterapia, ou durante um uso mais abusivo de drogas, né, de outros medicamentos, né? Então, no exercício, a gente sabe que existe uma isquemia gastrointestinal que provoca náusea, dor, vômitos, e que o CBD teria ação na reperfusão. No sistema cardiovascular dos atletas, a gente entende, e tem vários estudos que mostram que a frequência cardíaca do repouso não vai ser afetada, no entanto, ele vai atenuar o aumento da frequência cardíaca e a pressão arterial induzida pelo exercício. Então, ele seria um cardioprotetor também, o CBD. Na termorregulação, a gente não tem grandes benefícios. No apetite, o CBD não influencia o apetite, mas o THC está relacionado à hiperfagia, tratamento de anorexia. No sistema imunológico, a gente tem ainda alguma coisa bastante incipiente, mas principalmente falando de infecções virais, né, e bastante tratamento in vitro. E aí, eu já dou uma passada para vocês em relação ao tratamento com CBG e com CBD para doenças de pele, né? Então, quando a gente fala de formas terapêuticas aí de uso de balmes, de transdérmicos e tudo mais, então a gente sabe que o uso de algumas formas terapêuticas de CBD, roll-on, creme e tudo mais, pode ajudar no tratamento de condições de pele, como psoríase, como acne, como dermatite atópica, né? Então, esses são alguns estudos pré-clínicos, alguns clínicos com uma pequena população, mas que já vem mostrando alguma melhora. De formas e possibilidades terapêuticas, eu não vou me alongar muito, todo mundo conhece, e a gente tem um portfólio muito grande, cada vez maior de possibilidades terapêuticas relacionadas ao CBD, ao THC e todos os fitocannabinoides, mas é importante diferenciar o que é isolado, do que é full spectrum, do que é broad spectrum. Então, quando a gente fala de isolado, a gente está falando de CBD, ou de THC, ou de CBG, ou de CBN, mas principalmente de CBD ou THC. Quando a gente fala de full spectrum, a gente está falando da planta como um todo. Então, o que eu falei, é o CBD, é o THC, é o CBN, é o CBG e também os terpenos. Quando a gente fala de broad, a gente está falando de CBD sem THC, normalmente, né? CBD sem THC, com outros fitocannabinoides e também com terpenos, tá? As formulações do tipo balm ou transdérmicas, eu considero que são formulações que são bastante interessantes do ponto de vista de tratamento inflamatório local, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Os gummies, né, que são aquelas balinhas, né, que antigamente a gente são doces, né, e que podem ser bastante indicadas e bastante usadas principalmente para crianças, né? Então, por exemplo, se a gente pensar numa criança que precisa de um tratamento e que tem dificuldade com gosto, que tem dificuldade com absorção, ela pode comer a bala. Ou durante o esporte, a bala, o gummy, ele pode ser usado durante uma atividade de ciclismo, durante uma atividade de corrida, né? Além disso, flor, dermocosméticos, desodorante, batom, nos Estados Unidos a gente tem de tudo. Em relação ao uso tópico, então esse estudo de 2020 de Casiraghi mostrou que a gente pode usar o CBD isolado ou o CBD broad spectrum para manejo de processos dermatológicos crônicos, então dermatite atópica, psoríase, acne, úlceras,
né? Então aquelas úlceras varicosas abertas, também para skincare, né? E os estudos mostram, principalmente estudos em animais, uma biodisponibilidade farmacocinética que seria semelhante à absorção gastrointestinal, tá? Além disso, o tratamento de dores localizadas, então dores musculares, articulações, tá? E esses estudos mostram e indicam a necessidade de pesquisar quais são os veículos que favoreceriam uma melhor absorção desses produtos tópicos, tá? Então, aí a gente falando de dor, né? Principalmente falando em termos de uso mais crônico, durante mais tempo, e principalmente para pacientes que ainda têm um certo preconceito, talvez o uso tópico possa ser uma porta de entrada para que o paciente observe essa capacidade que os fitocannabinoides têm de promover uma melhora da sua dor, sem que precise fazer uso oral, que ainda traz um certo preconceito, tá? Então, essa é uma reflexão que eu faço sempre, né, que pode ser uma porta de entrada para os nossos pacientes. E o manejo? Então, aí CBD, THC, outros, mais de um, menos de outro. Quando que eu uso cada uma dessas coisas? Então, existe, assim, eu extraí isso de um livro, que é um livro que é bem difundido aí para quem estuda cannabis, mas aí, para cada condição, a gente vai ter uma coisa mais com mais CBD dominante, com mais THC dominante, então uma formulação diferente para cada tipo de doença, para cada indicação, tá? Eu, sinceramente, eu gosto bastante das formulações full spectrum para grande parte para a maioria dos pacientes, porque essas formulações full spectrum, elas trazem uma grande possibilidade terapêutica com pouco ou nada de efeito colateral. Então, eu consigo manejar bastante essas doses para que depois, se eu precisar usar um THC dominante ou se eu precisar usar um CBD dominante, eu possa já introduzir o paciente nesse meio com menos preconceito e com mais já sensibilidade, com uma sensibilidade um pouco mais aguçada para que eu não precise usar uma dose tão alta. No esporte, a gente ainda tem a condição relacionada ao ADA, né? Então, relacionada à agência de antidoping, que ainda proíbe o THC e outros fitocannabinoides e ainda deixa somente o CBD como possibilidade terapêutica para atletas profissionais. Bom, concluindo, não me alongando e tentando deixar um espaço aí para as dúvidas de vocês, eu acho que a grande possibilidade que a gente tem está relacionada a tratamento individualizado. Não tem receita de bolo, tá? Então, não tem dose correta, não tem aquela coisa de dipirona 1 miligrama por quilo, não tem continha que se faz com o peso do paciente. Eu acho que para cada paciente a gente vai ter que buscar quanto que vai ser a quantidade ideal para ter esse benefício proporcionado pela cannabis medicinal, tá? Grande parte do preconceito, daí eu estou falando dos colegas, principalmente dos colegas mais antigos, está relacionada à pequena quantidade de estudos. A pequena quantidade de estudos, ela pode ter alguma justificativa, tá? A principal justificativa estaria relacionada à característica dos extratos e das plantas, né? Então, a gente tem vários medicamentos que vêm de plantas diferentes, que vêm de extratos diferentes, tá? E isso dificultaria a possibilidade de estudos randomizados e mais controlados, né? Então, se a gente for pensar na ciência bruta, né? Então, eu, assim, como professor universitário, tudo eu tenho que pensar na ciência bruta. E na ciência bruta, a gente vai ter dificuldade mesmo de, com cannabis medicinal, conseguir fazer um estudo randomizado, duplo cego, controlado, principalmente com grande N, com grande quantidade de pacientes, né? Mas que a gente tenha cada vez mais estudos clínicos e que a gente tenha cada vez mais a possibilidade de desmistificar e difundir. Desde que eu comecei com esses estudos a respeito de cannabis medicinal, acho que isso já melhorou bastante. Então, colegas que antigamente me brincavam comigo e faziam brincadeiras da quinta série em relação ao meu nome, que é o Roberto Beck, né? Hoje em dia eles vêm me procurar para conversar sobre aspectos pessoais, né?
e querer buscar mais informações e até buscar tratamentos, né? Então, acho que a gente está num bom caminho, tá? E aí a frase que todo mundo fala, que todo mundo que trabalha com cannabis já ouviu, que é o start slow and keep low, né? Então, sempre começar devagar e manter devagar. Então, a gente sabe que a curva de absorção e a curva do tratamento com cannabis, ele não é a mesma curva do tratamento alopático tradicional. Então, a gente tem um U ao invés de ter uma curva ascendente. Então, a gente sabe que muitas vezes, se passar da dose ideal, a gente começa a ter mais malefícios do que benefícios. Então, esse é um outro fator do ponto de vista pessoal que eu gosto sempre de discutir, que é o uso da gota, né? Então, quando a gente usa a alopatia tradicional com comprimido, a gente precisa ficar picando o comprimido. E aí, cortando o comprimido em um quarto, metade, a gente acaba perdendo e não sabe quanto exatamente que você está cortando. Quando a gente usa óleo, quando a gente usa gota, então eu consigo manejar gota a gota, né? Então eu posso aumentar uma gotinha, diminuir uma gotinha, aumentar duas gotinhas, diminuir duas gotinhas. E isso faz com que esse manejo de quantidade seja muito mais refinado, tá? Então isso na prática, no dia a dia, ele é muito mais fácil do que o manejo tradicional com comprimido. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite, a presença de todos vocês nessa quarta noite. Tá aí minha rede social, meu Instagram, meu e-mail para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser bater papo, para quem quiser nos trazer mais experiências e compartilhar experiências. Foi um prazer estar aqui com vocês aqui essa noite. E agora acho que vamos abrir para as perguntas. Certo, Pedro? Certo, doutor. Muitíssimo obrigado pela aula. Foi fantástica, como esperado. A gente espera também que todos tenham aprendido muito nessa aula, com esse conteúdo enriquecedor. E como toda aula boa, nós recebemos algumas perguntas aqui no chat e alguns comentários. Então, vou passar agora a palavra para a nossa consultora comercial. A Karina, ela vai ler as perguntas e os comentários que nós recebemos durante a aula. Boa noite a todos. Eu vou dando sequência aqui. A aula maravilhosa que tivemos agora, doutor. Tivemos algumas interações por aqui. E olha, bastante elogios, viu? Doutor, dando sequência, vou tirando algumas dúvidas, tá? Eu tenho o doutor Zé Neto, ele pergunta: doutor, o manejo terapêutico na insônia com CBN é semelhante ao usado apenas com o CBD? A minha experiência mostra que é um pouco diferente. O CBN, normalmente, ele não é isolado. Então, ele é parte com parte, CBD mais CBN. Então, eu não digo que o que você vai ter de benefício com o CBD isolado é a mesma coisa que você vai ter com o CBN mais CBD, tá? Principalmente pensando nesses aspectos de que o CBN é fruto de degradação do THC que promove esse sono e letargia, né? Então, o CBN ele agiria como indutor do sono e agiria também como a parte de manutenção do sono. E o CBD teria mais o aspecto ansiolítico, né? Então, o CBD teria o aspecto mais anti-inflamatório e ansiolítico, e o CBN mais de indutor e manutenção de sono, né? Então, acho que a associação é mais benéfica do que o uso isolado, certo? E aí eu vejo, né, eu chego no ponto de até experiência pessoal, né? Então, eu tenho atletas profissionais que são submetidos ao antidoping, que usam CBD isolado, tá? Que só podem usar CBD isolado, e tem os nossos amadores, ou então pessoas que não são atletas que estão usando o CBN. E os relatos são que com o CBN mais CBD a gente consegue o controle de qualidade do sono com uma dose menor do que só o CBD isolado. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada pela pergunta, doutor Zeneto. Eu tenho também uma pergunta da doutora Ana Maria Cortez Benucci. Muito obrigada pela pergunta, pela interação, doutora. A doutora, ela gostaria de saber se serão abordadas as doses para tratamento dessas condições. As condições que ela relata são ansiedade e insônia. Então, eu queria saber se o doutor poderia falar um pouquinho. Então, como eu disse no final, na minha conclusão, eu normalmente, tá, não costumo falar de dose da receita de bolo. Por quê? Porque é uma condição que é bastante subjetiva, é bastante individual e paciente dependente,
tá? Então, assim, a gente não fala dose, assim, os efeitos, eles são dose dependentes, mas eles também são paciente dependentes. E esse paciente dependente diz muito a respeito da idade do paciente, diz muito a respeito da condição, do nível de ansiedade, do grau de insônia, do tipo de insônia. Então, se é uma insônia mais inicial, se é uma insônia mais terminal, se é uma insônia durante o sono de manutenção, tá? Então, essas condições de quantidade é muito individualizado, tá? Então, assim, eu costumo, cada paciente meu eu trato de uma maneira. Então, tem pacientes que tomam 30 miligramas por quilo, tem pacientes que tomam 60 miligramas por quilo, tem paciente que eu preciso chegar numa dose muito mais alta para ter o mesmo benefício, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo do CBN com CBD, né, que eu uso para o tratamento que eu tenho usado para tratamento de insônia, tá? Eu normalmente começo com 5 gotas à noite, tá? E eu tenho pacientes que se dão perfeitamente com 5 gotas e que se eu aumentar para 8, vão ter dificuldade para acordar no dia seguinte, tá? Em compensação, eu tenho paciente que está tomando 15 gotas. Então, aí vai muito de sensibilidade individual. Existem testes genéticos de absorção de fitocannabinoides, tá? Então, esse é um fator, né, um plano terapêutico que a gente deixa reservado para aqueles pacientes que têm muita dificuldade de adaptação. Então, para aqueles pacientes que você já usou um monte de coisa, que você já tentou várias possibilidades terapêuticas e não consegue acertar a dose ou não consegue acertar um fitocannabinoide. Por quê? Porque é caro, né? Então, esse teste genético não é um teste barato. Mas aí, com esse teste genético, você vai conseguir determinar quanto de cada fitocannabinoide que esse paciente absorve, né? Então, aí você vai saber de uma maneira um pouco mais individualizada quanto que você precisa dar para esse indivíduo, tá? E qual fitocannabinoide ele vai reagir e vai responder melhor, tá? Mas, como eu disse, assim, de dose, entre o que eu falei lá da parte da insônia de CBD, 30 a 60 miligramas por dia, 160 miligramas de CBD por dia, pode ser suficiente, mas é muito individual, eu diria. Perfeito, doutor. Até peço desculpas, né, que muitas vezes as pessoas ficam frustradas. Então, os colegas, e eu fico frustrado também quando eu assisto uma aula e a gente não dá esse tipo de... esse aspecto mais prático, não diria, esse aspecto mais concreto, tá? Mas realmente, na medicina canábica, né, e com o uso de canabinoides, fica difícil a gente dar esse aspecto concreto, porque se eu falo, tem que tomar 30 miligramas por quilo e o paciente vai ter um efeito adverso, vai ter um efeito psicoativo, você vai ter que saber reduzir, você vai ter que manejar. Então, por isso que eu sempre prefiro começar com uma dose baixa e aumentar a cada 3, 4 dias até chegar na dose ideal, do que já falar 30 miligramas por quilo e já começar numa dose mais alta que eu posso ter algum efeito que não seja o adequado. Perfeito, doutor, muito obrigada. Temos aqui também uma pergunta da doutora Caroline Mantovani. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. A doutora Caroline, ela gostaria de saber as principais interações medicamentosas do CBD e CBN e também quais os principais efeitos adversos. Tá, então, ó, do CBD, do CBN, principalmente, então, assim, ó, toda vez que a gente fala de endocannabinoides, de fitocannabinoides, a gente está falando de medicações que têm interações hepáticas. Então, pacientes que têm alguma condição hepática grave, né, então, insuficiência hepática mais grave e tudo mais, a gente vai ter, pensando aí no citocromo P450 e nos seus derivados, né, nos seus outros... todos os outros participantes da degradação, tá? Então, a gente vai ter todo paciente que tiver uma insuficiência hepática ou que tomar muitas medicações que têm interação hepática, isso seria uma contraindicação, tá? Pensando no CBN, o que a gente vai pensar principalmente aí seria no uso de benzodiazepínicos, tá? Então, eu evitaria o uso de benzodiazepínicos em doses, principalmente em doses mais altas, associada ao uso do CBN, pensando que pode-se ter algum efeito sedativo um pouco mais alto, tá? Como a gente tem nos receptores CB1 uma afinidade
os receptores CB1 e CB2, eles têm uma afinidade baixa para CBN e para THC, tá? Então, por isso que a gente sabe, assim, principalmente, mesmo tomando altas doses de THC, você não vai ter parada respiratória, você não vai ter um efeito respiratório severo, né? E com o CBN é a mesma coisa. E o CBN não tem um efeito psicoativo do THC. Então, principalmente assim, seria mais evitar de tomar essas medicações, tá? Eu tenho alguns pacientes tomando, por exemplo, tomando indutor de sono, tomando Stilnox, né, o Zolpidem e CBN, tentando desmamar o Zolpidem e ficar só com o CBN. E nesse processo de interação, não vejo nenhum problema, não tenho encontrado nenhum problema, e tenho conseguido, inclusive, Carol, tenho conseguido desmamar o CBN. A Carol é conterrânea de Guarulhos. Obrigado, Carol, pela presença. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora Caroline. Eu tenho também uma pergunta da doutora Maria Cristina de Figueiredo Machado. Obrigada, doutora, pela interação. A doutora pergunta: tem alguns pacientes em uso de CBD full que referem insônia após iniciar o uso do óleo. Faz sentido? Poderia estar relacionado à dose? Pode estar relacionado à dose e pode estar relacionado também ao horário. Eu acabei de conversar com um paciente que ele referiu exatamente esse sintoma. Ele está usando um óleo full, tá? Predominantemente de CBD e um óleo full spectrum. E ele referiu insônia, tomando quetiapina também, e falou que o óleo full está atrapalhando a função da quetiapina dele. E aí o que eu orientei a ele foi mudar o horário, né? Para que ele tomasse o óleo full mais perto do jantar e a quetiapina mais perto da hora de dormir. Tá? Então, eu acho que pode ser, sim, dose dependente, e além de dose dependente, pode ser horário dependente, tá? Então, o CBD, como ele vai, o canabidiol, como ele vai ter um aspecto mais estimulante e excitatório, eventualmente ele pode atrapalhar o sono se ele for tomado muito perto da hora de dormir, em dose mais alta. Perfeito. Doutor, eu também tenho uma pergunta do doutor Rafael Moraes. Ele pergunta: tenho visto o uso para compulsão alimentar, com bons resultados. Tem algo a dizer sobre? Tendo em vista o efeito hiperfagia do THC quando se usa o full. O doutor Luiz Diego Faro Bonan, ele ainda responde: depende da dosagem do THC para hiperfagia. Isso, exatamente. Então, o THC, quando a gente usa uma composição mais rica em THC, eu estou pensando em estimular o apetite. Então, existem alguns estudos que usam o THC, formulações mais predominantes em THC, para tratamento de anorexia, por exemplo, tá? Então, aí eu estaria estimulando para que o paciente tivesse essa hiperfagia, tá? Relacionada ao THC, tá? E eu não tenho muita experiência com compulsão, com distúrbios alimentares, tá? No dia a dia, eu falei assim, eu não sou psiquiatra, tá? Mas eu acho que, assim, pensando, e pelo que eu li de literatura, pelo que eu tenho de conhecimento da literatura, eu acho que a gente pode pensar principalmente nos tratamentos da anorexia, e principalmente da anorexia produzida por quimioterápico e produzida por tratamentos oncológicos, né? Então, uma das coisas que se usa formulações predominantes em THC é para estimular o apetite em paciente oncológico, tá? E eu vou contar um casinho breve, que é da minha mãe, tá? Minha mãe, alguém já assistiu minha aula e sabe da história dela, mas ela teve um AVC muito grave, e junto com esse AVC veio uma depressão absurda, né? Então, obviamente, porque ela era uma pessoa extremamente ativa, e ela ficou muito debilitada, até de não poder andar, de não falar, tudo mais. E essa condição depressiva trouxe a ela uma redução drástica de apetite, tá? E aí, depois que a gente entrou com THC para ela, com uma formulação de CBD com predominância, com THC predominante, com um pouquinho mais de dose de THC, ela melhorou muito essa capacidade de se alimentar e também a condição depressiva dela, né? Então, essa euforia, entre aspas, produzida pelo THC, mais o aspecto ansiolítico e antidepressivo produzido pelo CBD, trouxe a ela uma melhora de apetite, uma melhora de qualidade de vida.
Perfeito, doutor. Eu acho que por enquanto é isso. Passo a palavra para o Pedro. Oi, doutor. Então, só complementando aqui, tivemos muitos comentários positivos, doutor, muito obrigado pela aula excelente. O Paulo também ficou muito curioso para poder saber qual que é o nome do livro que você mostrou na apresentação. Depois eu posso Paulo Santos. mandar. Putz, não é um nome que não é nada curioso, assim, chama Cannabis Medicinal no Brasil. Tá, É um livro que tá fala bom. assim, é um livro que ele fala desde o plantio, não é um livro nada técnico, tá? Mas ele fala desde o plantio até os aspectos históricos e depois ele chega nesse manejo de dose. Não manejo de dose, mas manejo de THC balanceado, CBD balanceado, essas coisas. Mas chama Cannabis Medicinal no Brasil. Depois eu posso mandar Tá. por e-mail uma foto. Recebemos aqui também um comentário do Carlos Eduardo Vaz. Doutor, parabéns pela aula formidável. Cannabis medicinal e Isso, esse meu, a Carol tá prescrição. mostrando aí. Esse mesmo. Boa, Carol. Boa, doutora. Nós temos também, desculpa, mais uma pergunta da doutora Maria Cristina de Figueiredo Machado. Sobre o uso do CBG para ansiedade, tem alguma experiência? Não tenho experiência. Li alguma coisa sobre fazendo essa aula, tá? Então, quando eu estava preparando a aula, eu li alguma coisa sobre esse. Assim, tem muita coisa de CBG para aspectos inflamatórios e para foco, tá? Então, assim, pensando em foco, pensando na ansiedade e pensando nas condições comórbidas do paciente ansioso, né? A gente pensa que melhorar o foco do paciente ansioso vai melhorar a questão da ansiedade, tá? E tem bastante coisa de CBG também, estudos pré-clínicos ou estudos clínicos iniciais, mas com uma pequena quantidade de pacientes falando sobre CBG e TDAH e CBG e autismo, tá? Então, acho que isso daí é uma linha de pensamento e é uma linha de estudo que tem muita coisa para crescer e que a gente pode buscar bastante coisa aí, tá? Tem bastante coisa de CBG em tratamento de TDAH em adulto, tá? Então, acho que é um caminho que é bastante interessante, que a gente precisa explorar bastante aí, principalmente do aspecto do dia a dia do consultório. Para quem tiver oportunidade, acho que vale muito a pena. Perfeito. Tem mais uma pergunta também. O Dr. Zé Neto, ele pergunta: na insônia, existe a indicação de produtos de THC? Esse composto pode ser menos indicado para algum paciente? Pacientes que têm alguma sensibilidade excessiva ao THC, né? Tá. Então, a gente sabe que pacientes com pequenas doses de THC já podem ter efeitos psicoativos, né? Então, essa seria a condição, além dos aspectos dos pacientes que têm algum histórico de psicose, ou pacientes que têm experiência prévia e ruim com o uso de cannabis recreativa, tá? Então, isso, na verdade, eu até não coloquei, mas que o uso prévio com experiências ruins com cannabis recreativa, paciente que já fez uso de cannabis recreativa algum dia na vida e teve uma experiência desagradável, talvez possa ser um paciente desaconselhado a usar cannabis medicinal, tá? Desaconselhado não significa contraindicado, por favor, tá, gente? Então a gente tem que só tomar cuidado com as palavras, medir um pouco as palavras, mas não se, aí talvez com um pouco mais de cautela, tá? Talvez com o uso do teste genético, tá? Então eu vi que o Rafael também colocou esquizofrenia, também é uma condição que contraindica o THC, tá? Então, todos esses pacientes a gente precisa ter um pouco mais de cautela e eventualmente até usar métodos mais refinados para escolher melhor o fitocannabinoide. Perfeito. A doutora Caroline Mantovani, ela agradece pela aula. O Wesley Ribeiro também, ele parabeniza a aula, fala sobre, que é um assunto, né, da atualidade, ele parabeniza. A doutora Vera Fogaça também fala que a aula é uma aula muito boa e parabeniza o doutor pela aula. Wesley Ribeiro, eu, como atleta amador, faço uso das minhas gominhas e realmente sinto a diferença durante a atividade, pós-atividade. O doutor Rafael Moraes também. Uma outra coisa que eu ia falar, que eu não falei durante a aula, foi o uso do balme pós-treino para massagem, para recuperação muscular, tá? Então, assim, eu tenho usado muito balme, tá? De CBD isolado, 400 miligramas, 300 miligramas, depende da formulação, tá? Uso o balme e faço massagem com pistola, por exemplo, ou faço liberação miofacial com rolinho,
tá? E assim, o resultado é muito melhor do que quando eu não usava, tá? Do que a massagem isolada, tá? Então, realmente, a potência anti-inflamatória do CBD, ela faz muita diferença, principalmente para os grandes músculos. Perfeito. Doutor Rafael Apesar de Moraes. poucos estudos, né? Então, assim, quem é muito cientista sente falta dessas coisas, né? Então, putz, a gente vem de escola. Putz, quando a gente faz doutorado, você faz lá uma tese que tem 150, 200 artigos referenciados. E aí, quando você começa a estudar e você vê que tem pouco N, pouco artigo ou pouca coisa específica, você sente um pouco de falta, mas a hora que você começa a usar e você começa a entender isso no seu dia a dia, você começa a perceber que os benefícios, às vezes, eles são maiores do que a ciência, né? Ok, doutor, obrigada. Doutor Rafael Moraes também fala de paciente esquizofrênico, também contraindicado, THC, o doutor já comentou também. E a doutora Maria Cristina de Figueiredo Machado agradece a aula do doutor, nós que agradecemos a presença da doutora. Muito obrigada. Perfeito. Muitos comentários positivos, doutor. Gostaria de parabenizar você mais uma vez. Gostaria de agradecer em meu nome e em nome da Indeov a presença de todos vocês. É um prazer tê-los conosco. Lembrando que a Indeov está à disposição para auxiliar vocês no que for preciso, seja prescritor ou paciente. E também relembrando que eu comentei no início da aula, vocês receberão um certificado mediante ao preenchimento da nossa pesquisa de satisfação, que será enviada no e-mail de vocês amanhã, e o certificado, após o preenchimento, vocês receberão em até 2 dias úteis. Vocês também receberão um material complementar à aula e acesso à gravação à aula. Essa aula foi gravada e será disponibilizada para vocês também na próxima semana. Lembrando também que vocês serão avisados por e-mail toda vez que cada item for liberado, e também para vocês não deixarem de seguir nossos perfis nas redes sociais, @IndeovBrasil. A gente tem muito conteúdo interessante por lá, vocês ficam por dentro de notícias, avisos, eventos como esse, e também assuntos da atualidade. Foi um prazer tê-los conosco nesta noite. Muito obrigado e até a próxima. Vocês podem pegar o nosso contato também através do QR Code que eu vou disponibilizar para vocês agora aqui na tela. Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Karina, muito obrigado também pela sua participação. Estamos à disposição. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estou sempre à disposição. Boa noite. Obrigada, doutor Roberto. Obrigada a todos.